Bom, pessoal, então, começando a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche ou do imprensamento, e funções contínuas. Limite de funções contínuas. Então, teorema do confronto. Que seria esse teorema? Então, inicialmente, vemos esse teorema 1 aí, que é um teorema bem simples, que diz: se f de x é menor ou igual que g de x, quando x está próximo a A, exceto possivelmente em A, e os limites de f e g ambos existem quando x tende a A, então o limite de f de x, quando x tende a A, é menor ou igual que o limite de g de x, quando x tende a A. Então, esse teorema é bem simples. Então, se eu tenho uma desigualdade, eu aplicando o limite em ambos os lados da desigualdade, essa desigualdade não altera. Ou seja, se a função era menor do que a outra, quando eu apliquei limite em tudo, continuou o sinal de menor ou igual. Então, se f é menor ou igual que g de x, quando eu aplico o limite de f continua sendo menor ou igual que o limite de g. E aí temos o teorema 2. O teorema 2 diz: se f é menor ou igual que g, que é menor ou igual que h, então eu tenho agora essa desigualdade aqui. F menor ou igual que g, que é menor ou igual que h. Quando x está próximo a A, exceto possivelmente em A. E, além disso, o limite de f é igual ao limite de h. Então, se eu tenho a desigualdade f é menor do que g e é menor do que h, e, além disso, o limite de f é igual ao limite de h, então, logo, nós temos que o limite de g também é igual a L, né? Então, se o limite de f é igual ao limite de g, de h, que é igual a L, então o limite de g também é L. Então, se os extremos são iguais, os limites dos extremos são iguais, o meio tem que ser igual obrigatoriamente, não tem como correr, né? Então, se f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, e se eu digo que o limite de f é igual ao limite de h, então, obrigatoriamente, g, o limite de g também tem que ser igual. Isso aí que a gente chama de teorema do confronto. Então, o teorema do confronto, também conhecido como o teorema do sanduíche ou do imprensamento, é esse que diz, né? Se eu tenho a desigualdade f menor ou igual que g, que é menor ou igual que h, e se o limite das extremidades são iguais, o do meio obrigatoriamente tem que ser igual. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente pode ver a utilização desse teorema? Então, a questão está: mostre que o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Então, tem esse limite aqui, uma função um pouco complexa para ser resolvida. Lembre-se que na aula passada nós aprendemos a calcular apenas dois tipos de funções, né? O cálculo de limite, que era o limite de uma constante, quando x tende a A, que é sempre igual à própria constante. E o limite da função identidade, quando x tende a A, que é igual a A. Então, a gente só sabe resolver esses dois tipos de limite, de uma constante e da função identidade. E aí, usando aquelas propriedades, as 10 propriedades que a gente viu, o limite da soma é igual à soma dos limites, o limite da diferença é a diferença do limite, o limite de uma constante vezes uma função é o produto da constante vezes o limite da função, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, o limite da potência é a potência do limite, o limite da raiz é a raiz do limite. Então, conhecendo apenas esses dois limites e aquelas propriedades,
nós conseguimos resolver vários tipos de funções que são combinações dessas duas coisas, né? Então, quando eu tenho isso aqui não se encaixa naqueles limites simples que a gente viu, né? Então, como é que a gente pode resolver isso aqui? Então, uma maneira de resolver isso aqui eu vou pegar aqui, sabendo que, não sei se eu botei a resolução disso, deixa eu ver se eu botei, para não escrever no lugar da resolução. Não botei não, ainda bem. Então, sabendo que o seno de qualquer ângulo, isso aí a gente aprende lá no ensino médio, sempre vai ser maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. A função trigonométrica seno, tanto seno como cosseno, está limitado a esses dois valores, menos 1 e 1. Qualquer valor dentro desse intervalo. Então, o seno de qualquer ângulo está dentro desse intervalo. Ou o menor valor dele é menos 1, e aí vai, e o maior valor dele é 1. Então, nós aprendemos lá no ensino médio, que é uma função trigonométrica. Ele é dado através do círculo trigonométrico, que é um círculo de raio 1. É um círculo de raio 1. Então, o ângulo que determina o seno é qualquer valor, o seno de um ângulo, desse círculo trigonométrico, é qualquer valor de, no mínimo, menos, né, o seno é nessa reta, né, na reta Y, o máximo dele é 1 e o mínimo dele é menos 1. E aí temos infinitos valores aqui, entre menos 1 e 1. Então, eu sei isso. Isso aqui é do ensino médio. Mas eu quero calcular o limite disso aqui. Eu quero calcular o limite de x² vezes seno de 1 sobre x. O que é que eu faço? Para eu poder ter isso aqui, eu vou multiplicar toda essa desigualdade, que eu vou chamar de 1. Vou multiplicar toda essa desigualdade, então, multiplicando a desigualdade 1 por x², nós temos que vai ficar menos x2 menor ou igual, né? Já que x² é um número positivo, né? Porque todo número quadrado é positivo, então nós aprendemos também lá no ensino fundamental que quando eu tenho uma desigualdade, se eu multiplico por um número positivo, não vou mudar o sentido da desigualdade. Então, continua menos x sobre 2 é menor ou igual que x² menos x² é menor ou igual que x² vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x². Então, multipliquei tudo por x². E agora eu tenho a minha função que eu quero calcular o limite. Mas eu não sei calcular esse limite. Mas eu sei calcular o limite das extremidades. Então, calculando, fazendo o limite de menos x², quando x tende a 0, nós aprendemos na aula passada que menos 1 é como se tivesse aqui, esse menos é como se fosse menos 1, é como se fosse uma constante aqui, menos 1 vezes x². Então, aplicando as propriedades, isso aqui é a mesma coisa que c. Eu posso tirar o menos de dentro do limite, então vai ficar menos 1 aqui fora, não preciso botar 1, só o sinal de menos.
limite, quando x tende a zero, limite de uma potência é igual à potência dos limites. Então, x ao quadrado. Então, apliquei duas propriedades aqui. Primeiro, eu tirei o menos de dentro do limite, porque aqui é uma constante, né? É menos 1 vezes x ao quadrado. Então, menos 1 eu posso tirar de dentro do limite. Aí fica menos 1 limite de x ao quadrado. E nós aprendemos também que o limite de x ao quadrado, o limite da potência é a potência dos limites. Então, eu posso botar a potência nele todo, em vez de só no x, né? Agora, observe que o menos não está na potência, viu? É só o x. Então, o menos saiu e ficou o limite de x que ficou ao quadrado. O menos está fora. Então, nós... Professor, é como se Oi? fosse um produto, né? Tipo, menos um vezes x, só acrescentar um menos ali, né? Aí é por isso que você fala. Exato, Ah, tá. exato. Então, eu tenho o limite de x ao quadrado. Então, nós aprendemos aqui, função identidade. Limite de x quando x tende a A é A. Então, limite de x quando x tende a zero é zero. Zero ao quadrado é zero. Zero vezes menos 1 é zero. Então, isso aqui é igual a zero. Todo mundo entendeu esse cálculo? Então, observe. Isso aqui dá A. E quem é o A? Nesse caso, o A é zero, né? Limite de x quando x tende a A é A. Então, limite de x quando x tende a zero é zero. Então, eu teria aqui, ficaria menos, que é como se fosse menos 1, né? Vezes zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. Então, fica menos 1 vezes zero. Qualquer número vezes zero é zero. Então, por isso que o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero é zero. Todo mundo conseguiu entender? Agora eu vou calcular o limite desse outro lado. Limite de x ao quadrado quando x tende a zero. Então, mesma coisa. Limite da potência é a potência dos limites. Então, isso aqui é igual a limite de x quando x tende a zero ao quadrado. E aí, de novo, caímos aqui, no limite da função identidade. Limite de x quando x tende a A é A. Então, limite de x quando x tende a zero é zero. E zero ao quadrado é zero. Então, pelo teorema do confronto, temos que, então, observe, eu tinha essa desigualdade e calculei o limite daqui, e esses limites são iguais. Então, obrigatoriamente, pelo teorema do confronto, o limite disso aqui, que é o que eu quero, o limite, quando x tende a zero, de x2 vezes seno de 1 sobre x, obrigatoriamente tem que ser zero. Está aprovado. Alguma dúvida, pessoal? Então, esse é o teorema do confronto. Então, ele é bastante usado nesse tipo de caso, né? Eu tenho uma função que eu vou ter dificuldade para calcular, né? É uma função um pouco complicada. E aí eu faço o seguinte, eu pego uma função menor, diferente, né? Era x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, eu peguei só seno de 1 sobre x. Que eu sei o intervalo que ela está. Então, eu sei que ela está entre menos 1 e 1. Isso é conhecimento lá do ensino fundamental. Porém, não é a função que eu tenho. Então, eu tenho que transformar isso aqui na função que eu preciso. Então, eu multiplico tudo por x2, que aí eu volto para a função que eu quero.
E aí eu tenho duas funções simples aqui nas extremidades para calcular. Então, quando eu calculo, se esses resultados derem iguais, tem que dar igual, não tem como dar diferente, né? Quando eu tenho essa desigualdade aqui, quando eu calculo o limite, tem que dar igual esses valores, né? Então, quando eu calculo dando igual, significa que o centro vai ser o mesmo valor. Então, eu não preciso quebrar a cabeça calculando uma função complicada, eu calculo o limite de duas funções simples. Então, esse é o principal função do teorema do confronto, né? Facilitar o cálculo de limite. E aí nós temos a continuidade, né? Como a continuidade nos facilita o cálculo de limites. Vamos primeiro definir o que é continuidade, né? O que é uma função contínua. Então, uma função f é contínua em um número a se o limite de f de x, quando x tende a a, for igual a f de a. Então, se isso ocorre, essa função é contínua. Então, ocorreu isso aqui, o limite de f de x, quando x tende a a, é igual a f de a, então a função é contínua. E nessa definição 1, nós temos implicitamente três coisas acontecendo aí. Então, normalmente, quando a gente vai verificar se uma função é contínua, a gente deve verificar três coisas importantes. Primeira coisa importante nessa definição é que f de a tem que estar definida no domínio de f, ou seja, a função tem que existir no ponto. Se a função não existir no ponto, não tem como o limite de f de x ser a função no ponto, já que a função não existe, né? Então, a função tem que estar definida no domínio. Segundo passo, segunda coisa que a gente observa aí, que tem que acontecer para que apareça a continuidade, é que o limite de f de x quando x tende a tem que existir. Porque se o limite não existe, se ele não existe, não pode ser igual a qualquer outra coisa, né? Então, o limite tem que existir. E terceira coisa que tem que acontecer é que, sendo a função sendo definida no ponto, o limite existindo, essas duas coisas têm que ser iguais. O limite e a função no ponto tem que ser igual, né? Então, a função é definida, o limite existe, então, para que seja contínua, essas duas coisas têm que ser igual. O limite de f de x quando x tende a a tem que ser igual a f de a. Deixa eu ver se eu botei um exemplo aqui. Exemplo 1. Mostre que a função f de x, que é dado por isso aqui, uma função composta. Isso aqui é uma função composta. Ela acontece da seguinte maneira. F de x é igual a isso aqui, se x for diferente de 2, ou seja, qualquer número que eu botar aqui diferente de 2, eu vou ter essa função aqui. Eu vou calcular usando essa equação. Para x igual a 2, f de x é igual a 1. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu estou dizendo que, com isso aqui, eu estou dizendo que qualquer número que eu botar aqui, para qualquer número diferente de 2, eu tenho que usar essa equação para calcular. Para x igual a 2, ou seja, a função no ponto 2, então f de 2, isso é igual a 1. Eu estou dizendo isso, que quando eu coloco 2 aqui, o resultado é 1. Eu não calculo aqui. Eu calculo usando isso aqui só para qualquer número diferente de 2. Se eu quiser f de 1, se eu quiser calcular f de 1, eu vou ter que usar essa equação aqui. Eu vou botar 1 ao quadrado, menos 1, menos 2, sobre 1, menos 2. E aí o resultado vai ser 1 menos 1 é 0, então vai ficar menos 2 sobre menos 1, que dá igual a 2. Então, quando f for 1, quando x for 1, f dá 2. Então, quando x
Quando x for 1, f de 1 é 2. Quando x é 2, quando eu coloco 2, eu venho direto para cá. Quando x é 2, f de 2 é 1. Se eu quiser f de 3, eu tenho que usar a equação lá em cima. 3 ao quadrado, menos 3, menos 2, sobre 3, menos 2. Isso dá 9. 9 menos 5, 9 menos 5 dá 4, né? 4 sobre 1, isso é igual a 4. Se eu quiser calcular f de menos 2, f de menos 2, eu também uso essa equação. Eu só uso isso aqui para x igual a 2, só. Qualquer outro valor, eu sempre vou usar essa equação aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 2, sobre menos 2, menos 2. Então, onde tinha x, eu coloquei menos 2. O resultado vai ser 4 mais 2, menos 2, sobre menos 4. Aqui, 4 mais 2 dá 6. 6 menos 2 dá 4. 4 sobre menos 4, isso dá igual a menos 1. Tá bom. Então, só estou aqui explicando como é que a gente trabalha com esse tipo de função composta. Mas eu quero provar, eu quero mostrar que essa função ela não é contínua em 2. Eu quero provar que ela não é contínua em 2. Então, vamos lá. Para ela ser contínua, tem que acontecer 3 coisas. Primeiro, f de A, no caso 2, né, tem que existir, tem que ser definida. Então, f de 2 tem que ser definida. F de 2 existe, pessoal? Existe. Sim ou não? Existe. Quem é f de 2? Tá aqui, f de 2 é 1. O limite, 2. O limite da função no ponto, ela existe, ela está definida, o limite de f, quando x tende a 2. De f de x, quando x tende a 2. Ele existe, esse limite? Vamos calcular. Observe que quando x tende a 2, não significa que é igual a 2, significa que está indo para 2. Se ele está indo para 2, então vou usar essa função para calcular o limite. Então, limite de f de x quando x está indo a 2 é calculado a partir daqui. Então, vamos lá. Vamos calcular isso. Então, limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Então, veja que a gente fez esse exercício na atividade passada, né? Calcular esse limite. Então, quando eu substituo aqui, 2 menos 2 é 0. E em cima dá 4. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. 4 menos 4, 0. Ou seja, eu tenho 0 sobre 0. Indeterminação. Quando eu tenho indeterminação, eu posso fatorar isso aqui. Então, fatorando essa função, eu vou ter isso igual a limite, quando x tende a 2. A fatoração disso aqui resulta em x menos 2 vezes x mais 1 sobre x menos 2. Então, fatorei, né? Pode fazer por Bhaskara, e aí acha as raízes. As raízes vai ser 2 e menos 1, e aí eu substituo, porque o cálculo é uma função de segundo grau, sempre vai resultar em x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes. Então, essa equação de segundo grau, as raízes são
2 e menos 1. Então, quando eu substituo aqui por 2, então fica x menos 2. Quando eu substituo por menos 1, fica x mais 1. Se vocês têm dúvida, faz a distributiva que volta a ser a mesma coisa. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x e menos 2 vezes x dá menos 2x. Então, menos 2x com mais x daqui, então fica menos x. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, eu tenho essa representação dessa equação de segundo grau. Então, essa equação de segundo grau resultou nesse produto aqui. Então, eu tenho um número vezes outro dividido pelo o mesmo número de um dos de cima, né? Então, é como se fosse 3 vezes 5 dividido por 3. Então, 3 corta com 3. Então, esse número corta com esse. E isso aqui fica igual a limite quando x tende a 2 de x mais 1. Não foi bem essa, né? Foi parecida, porque na realidade, quando a gente fatorava a outra, aqui eu acho que era 6, né? Fatorava ficava x mais 3. E aqui ficou x mais 1. Então, é uma função do primeiro grau, então eu posso substituir, não tem mais indeterminação, substituição direta. Então, quando eu substituo, 2 mais 1 dá 3. O limite de 3 é 3. Cadê? Parece. Então, o limite de 3 é igual a 3. Então, esse limite existe. E a resposta dele é 3. E aí, para ser contínua, o que é que está faltando? O terceiro passo. Então, observe. O primeiro passo serviu. A função está definida no ponto. Segundo passo, o limite existe? Existe. Terceiro passo para fechar e dizer que é contínua. O limite de f de x, quando x tende a 2, tem que ser igual a f de 2. É verdade isso? É igual? O limite é igual à função no ponto? Não. Não. O limite deu 3 e a função deu 1. Então, como o limite é diferente da função no ponto, ou seja, como isso aqui é diferente, então isso aqui não deu certo, o limite deu diferente. Então, como o limite é diferente, logo, conclusão, logo, f de x não é contínua ou é descontínua em 2. Ela é descontínua em 2. Então, provamos que a função é descontínua em 2. Por quê? Porque o limite da função, quando x tende a 2, é diferente da função no ponto. É diferente de f de 2. Se eu quisesse fazer o gráfico dessa função aqui, o gráfico dessa função aqui é simplesmente isso aqui. Eixo x, eixo y, ponto zero. É uma reta cortando no ponto 1. E quando x é 2, essa função tem um buraco aqui, ela é descontínua aqui, não é fechado, tem um buraco. E aí, quando em 2, eu tenho a bola fechada aqui em 1, ligando a 1. Então, o gráfico dessa função é isso. Quando x for 2, resulta em 1. A bola fechada está aqui. Aqui está a bola vazia. Mas para qualquer outro x, para qualquer outro valor de x, menos 1, menos 2, e por aí vai, 3. Para qualquer valor de x,
ela é igual à função do primeiro grau, que é uma reta contínua, né? Então, para qualquer outro valor, observe. Eu fiz para x igual a 2, deu 1. F. F é isso aqui, né? Agora, essa daqui na reta, para x igual a 2, é 3. Observe que para a reta, quando x é 2, isso aqui teria que estar ligado a 3. Estaria ligado a 3. Porém, a bola está vazia na função que eu estou trabalhando, né? Aquela função lá. Na função que eu tenho é bola vazia, então no ponto está em 1. Na outra função, porque essa aqui é igual a essa. X menos 2 é igual a x mais 1 para qualquer x, para todo x, diferente de 2. Ou seja, ela é igual em todo x diferente de 2. Em 2, não. Em 2, isso aqui dá 0 sobre 0. E em 2, isso aqui dá 3. Né? Quando eu substituo por 2, isso aqui é 3. Quando eu substituo por 2, isso aqui dá 0 sobre 0. Agora, para qualquer valor, dá igual. Para 1 deu 2 aqui. Quando eu substituir para 1, esse daqui deu 2. Para 1, também dá 2. 1 mais 1 é 2 também. Se eu boto 1, 1 mais 1 é 2. Para 3, deu 4 nessa daqui. Para 3, quando eu boto 3, 3 mais 1 também dá 4. Para menos 2 deu menos 1. Isso aqui deu menos 1. Para menos 2 também dá menos 1. Menos 2 mais 1 também dá menos 1. Ou seja, isso aqui é igual para qualquer x, exceto x igual a 2. Então, para todo x diferente de 2, eu tenho essa igualdade. Então, por isso que eu posso fazer essa simplificação aqui. Por quê? Porque o limite significa próximo a 2. Não? Próximo a 2, ele está indo para próximo de 3. O limite, quando se aproxima de 2, o resultado está se aproximando de 3. Agora, a função no ponto 2 é 1. Então, por isso que não é contínua. Se fosse contínua, tem que ser iguais. A função, para ser contínua, tem que ser igual o limite à função no ponto. Vamos prosseguir. Definição 2. Uma função é contínua à direita, em um número A, se... Então, nós temos a continuidade à direita, né? Limite de f de x quando x tende a A pela direita, né? Esse maisinho significa tender a A pela direita, ou por valores maiores que A. Que seria isso aqui, né? Eu tenho a função... uma função qualquer, o meu A está aqui, eu quero me aproximar de A só pela direita. Então, eu quero saber que é um limite quando está se aproximando pela direita. Então, ela é contínua pela direita. E também eu tenho a função f contínua pela esquerda, em A se f de x, quando x se aproxima de A pela esquerda, ou por valores menores que A, é igual a f de A. Então, temos o caso também de só me interessar pela esquerda. Eu tenho uma função qualquer e o que me interessa é me aproximar de A pela esquerda para eu ver o que é que dá. E aí nós temos uma função f é contínua em um intervalo se for contínua em todos os números do intervalo. Se f for definida somente de um lado da extremidade do intervalo, entendemos continuidade na extremidade como continuidade à direita ou à esquerda. Exemplo. Mostre que a função é contínua dentro desse intervalo
de menos 1 a 1. Então, eu tenho essa função aqui. Quero provar que ela é contínua dentro desse intervalo. Como é que eu faço? De novo, para eu provar que uma função é contínua, tenho 3 passos a seguir. Primeiro, mostrar que f de A é definida. No domínio, né? É definida em menos 1 e 1. Tem que mostrar que ela está definida dentro desse domínio, de menos 1 a 1. 2, que o limite de f de x, quando x tende a A, existe. Existe. Então, tenho que provar que ela existe dentro desse intervalo, de menos 1 a 1. E terceiro, que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Então, tenho que ver essas 3 coisas, se essas 3 coisas estão acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, vou calcular, então, mostrar que essa função existe para qualquer valor dentro desse intervalo, né? Então, como é que eu faço isso? Eu não vou estar substituindo todos os valores, porque de menos 1 até 1 eu tenho infinitos pontos. Eu tenho o próprio menos 1, tenho, vamos dizer, uma reta aqui, aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é 1. Eu tenho infinitos pontos aqui. Eu tenho infinitos pontos. Eu posso ter 0,1, 0,02, 0,0003, 0,09, 0,99, menos 0,09, menos 0,005 e por aí vai. Ou seja, eu tenho infinitos pontos aqui. Então, não é razoável sair substituindo para dizer que f de A existe em todos os pontos entre menos 1 e 1. Então, tem que olhar quem é o domínio disso aqui. Ou seja, onde é que essa função existe. Então, uma função, para essa função existir aqui, basta que eu tenha a existência disso aqui. Porque 1 eu posso subtrair por qualquer número, já que é uma função real. Agora, uma raiz, ela só vai existir, uma raiz quadrada de qualquer coisa, só existe para valores maiores ou igual que 0, o valor de dentro, né? Só existe uma raiz quadrada, só existe para valores maiores ou igual que 0. Ou seja, para que essa função f de x exista, esse valor aqui tem que ser maior ou igual que 0, esse valor que está dentro da raiz. Porque se for menos 1, não existe raiz de menos 1. Menos 3, não existe raiz de menos 3. Agora, raiz de 1 existe, raiz de 2 existe, raiz de 3 existe, raiz de 4 existe. Agora, raiz de valores negativos não existe. Raiz de 0 existe, raiz de 0 é 0. Então, ficaria 1 menos 0 é 1. Raiz de 4 dá 2. 1 menos 2, menos 1. Raiz de 2 dá 1, alguma coisa. 1 menos esse 1, alguma coisa, tá aí, daria 0, alguma coisa. Então, basta eu descobrir para quais valores isso aqui vai valer, né? Então, para eu calcular, para eu ver a veracidade do ponto 1, eu vou fazer o quê? 1 menos x2. Bora, caneta. Está acabando a aula, estamos no finalzinho da aula. Então, 1 menos x2 tem que ser maior ou igual que 0. Então, eu vou ter menos x2 tem que ser maior ou igual que menos 1. Passei esse termo para o outro lado. Vou multiplicar tudo por menos 1 para tirar esse sinal de negativo daqui. Então, multiplicando tudo por menos 1, toda a inequação por menos 1, eu vou ter x ao quadrado, era maior ou igual, volta para menor ou igual. Inverte a desigualdade.
Então, eu inverto o sinal de tudo. Menos vira mais, maior vira menor, menos vira mais. E aí, tirando a raiz, né, para me livrar da potência, eu tiro a raiz. Né? Então, vai ficar x tem que ser menor ou igual que mais ou menos raiz de 1. Mais ou menos raiz de 1. E aí, x tem que ser menor ou igual que 1 ou x menor ou igual que menos 1. Ai, menor... Não. I, né? É menor, então é I. Não é U, é I. Vou apagar aqui. Fica assim. Fica assim. X está entre menos 1 e 1. Né? Menos 1 e 1. Então, eu tenho isso aqui. Ou seja, essa função, essa raiz aqui, só vai existir para x dentro desse valor. Se eu boto menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 é 0, raiz de 0 dá 1. Vale. Se eu botar 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0, raiz de 0 é 0, 1 menos 0 é 1. Vale. Se eu pegar qualquer valor entre menos 1 e 1, se eu pego 0, por exemplo, 0 ao quadrado é 0, vai ficar raiz de 1 é 1, 1 menos 1 dá 0. Se eu pegar meio ao quadrado dá 1 quarto, 1 menos 1 quarto dá 3 quartos, raiz de 3 quartos é válido. Então, pronto. Eu provei que f está definida para qualquer valor dentro desse intervalo. Então, a primeira está ok. A função é válida, f de x é válido para qualquer a dentro de menos 1 e 1. É o domínio dessa função. O domínio dessa função é menos 1 e 1. Realmente o domínio que eu estou aqui. Se o limite existe dentro desse intervalo, então, vamos verificar se o limite existe. Né? Então, vamos verificar o limite. Eu vou calcular o limite. Limite de 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado, quando x tende a menos 1. Vamos fazer nos extremos primeiro. Então, x indo para menos 1, nós já vimos que é válido, né? A função aceita o menos 1, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 é 0, raiz de 0 é 0, então eu vou ter isso igual a 1. Eu vou ter igual a 1. Né? Substituindo aqui, ficou 1, 1 menos 1 é 0, raiz de 0 é 0, 1 menos 0 é 1. No outro extremo, limite de 1 menos x2, quando x tende a 1. Substituindo, a mesma coisa, dá 1. Então, nós vimos que f de menos 1 é 1. E também vimos que f de 1 também é 1. Ou seja, o limite da função no ponto é igual à função no ponto, nos extremos. Nos extremos ele é válido. E também nós sabemos, como nos extremos ele é válido, nós também vimos que a função ela é
válida para qualquer ponto entre -1 e 1. Ou seja, o f é válido para todos os pontos aqui desse intervalo. Nós sabemos que f é válido. Se f é válido para todos os pontos do intervalo e os limites nas extremidades, nesses pontos aqui, deu igual, então o limite, vamos até botar, né? Vou até colocar o limite de 1 menos x2. Vou botar ele aqui no intermediário, né? Entre 1 e 1, quando x tende a 0. Isso dá igual a 0, né? Porque vai ficar 1 menos 1 dá 0, raiz de 1 é 1, 1 menos 1 dá 0. E se eu boto 0 na função também, f de 0, 0 ao quadrado é 0, 1 menos 0 é 1, raiz de 1 é 1, 1 menos 1 também é 0. Então, eu tenho que a função, o limite existe para todo o intervalo e o limite da função, quando x tende a A, é igual a f de A. Então, a função é contínua nesse intervalo. Logo, f de x é contínua no final da aula, essa caneta começa a falhar. Contínua no intervalo -1 a 1. Então, está provado que ela é contínua em todo o intervalo, né? Como disse a definição aqui. Observe aqui a definição que diz: uma função f é contínua no intervalo se for contínua em todos os números do intervalo. Se f for definida somente num lado do intervalo, temos a continuidade na extremidade, como continuidade à direita ou à esquerda. Então, como ela foi contínua tanto à direita como à esquerda, né? Ela foi contínua à esquerda e à direita do intervalo, né? Então, se a função foi contínua tanto à esquerda como à direita do intervalo, então ela é contínua em todo o intervalo. Ela é contínua em todo o intervalo, né? Foi contínua aqui, foi contínua aqui, foi contínua aqui, então ela é contínua em todo o intervalo, né? Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Não. Tem aqui o teorema 4. Se FG for contínua em A e se C for uma constante, então as seguintes funções também são contínuas. Isso aqui é importante, né? Então, se FG é contínua, a soma também é contínua. Então, se eu tenho duas funções contínuas, quando eu somo, continua sendo contínua a função. Quando eu subtraio, também o resultado também é contínuo. A multiplicação de uma constante por uma função contínua também gera uma função contínua. O produto de duas funções contínuas gera uma função contínua. O quociente de duas funções contínuas, desde que a de baixo seja diferente de zero, também é uma função contínua. E aí, nós temos essas funções contínuas, né? Qualquer polinômio é contínua para qualquer número, em qualquer valor de x, né? Todo o seu domínio, uma função polinomial é contínua. A função racional, ela é contínua em todo o seu domínio, ou seja, se eu tenho uma fração, ela vai ser contínua desde que g seja diferente de zero, né? Então, toda função racional, ela é contínua para todos os números que faz parte do domínio. E aí, algumas funções contínuas importantes, para vocês lembrarem. Apareceu polinômio, é contínua, então só é substituir. Apareceu um polinômio, não precisa nem pensar. Racional, tem que ver o domínio. Se fizer parte do domínio, é só substituir que a função é contínua. Raízes, tem que ser o valor do que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero.
Se for maior ou igual a zero, a função é contínua. Trigonométrico é contínua. Toda função trigonométrica é contínua. Logarítmica, ou trigonométrica inversa, também é contínua. Exponencial, toda função exponencial é contínua. Logarítmica, também é contínua. Então, todas essas funções aqui são funções contínuas, desde que faça parte do domínio, né? Então, polinômio, não precisa olhar nada. Racional, verificar se o G é diferente de zero. Raiz, verificar se x é maior ou igual que zero. Ou seja, se a função de dentro, vou botar f, né, em vez de x. Se f é maior ou igual que zero. Trigonométrica é contínua, trigonométrica inversa é contínua, exponencial é contínua, logarítmica é contínua. Então, essas funções apareceu, é só substituir direto. E aí calcula o limite. E eu acho que acabou. E acabamos. Estamos dentro do horário? Quase. 4 minutinhos a mais. Alguma dúvida, pessoal? Então, uma atividade bem simples para a próxima aula. Está lá já entrou para vocês fazerem. Vale a pena vale apenas um pontinho para completar a nota de vocês. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, senhor. Professor, essa última atividade valeu quanto? Essa terceira? Um ponto só. A última valeu Não, 3. a anterior. Valeu 3. É 3, 3, 3, né? Todas valeram 3, 9, com a de hoje, completa 10, né? Com um ponto de hoje, completando 10. Então, a de Mas não hoje... valia 2,5? Cada?